Oi, pessoal. Meu nome é Marina Gouveia, né? O meu grupo, composto aí por Jamile, Maria Conceição, Maria Eduarda, eu já me apresentei, Marina. Natália e Thaisa, a gente vai abordar a telemedicina. Antes da gente poder realmente entrar, adentrar aí, a telemedicina, né? De realmente telemedicina, telesaúde, a gente vai primeiro trazer alguns conceitos gerais, né? Relembrar algumas coisas, como, por exemplo, a importância do avanço da tecnologia de informação, da informação em si, do avanço da tecnologia de informação e comunicação, na área da saúde, né? Que realmente transformou a saúde por contornar as limitações de espaço e tempo, né? Com esse objetivo, né, de promover a saúde individual e comunitária. E aí a gente teve expansão, avanço, né, de informação para diagnóstico, para tratamento, para prevenção de doenças, para pesquisa e avaliação, para educação continuada de usuário e profissional de saúde, né? E, assim, bom lembrar isso de início, né, a importância desse avanço na tecnologia para a gente realmente entrar na telemedicina, né? Como vocês estão vendo aí, a telemedicina, ele foi o primeiro termo, foi o termo que foi primeiro utilizado na literatura, ele está lá no Medical Subject Headings, que é um índice de medicina, né? Ele foi o primeiro termo a ser utilizado, como eu já falei, e ela se refere ao uso das telecomunicações para fornecer atendimento clínico à distância, desafiando a suposição, como eu já falei, né? Essa limitação do espaço e do tempo, essa suposição de que o atendimento requer a presença física e contato entre os profissionais e os pacientes. Coloquei também a definição aí, a gente colocou também a definição da Comissão Europeia, né, de que a telemedicina ela garante esse acesso rápido a conhecimentos médicos partilhados e remotos através das telecomunicações e de tecnologia de informação independente da localização do doente e da informação relevante. E ela pode ser feita de duas formas, que seria o ao vivo, no caso um vídeo, né, um vídeo feito entre paciente e entre profissional de saúde, ou através do armazenamento e encaminhamento de dados, como é o caso, por exemplo, de um raio-x que é enviado de uma equipe de uma cidade para uma equipe de radiologia em outra cidade. A gente, antes de abordar também a diferença, né, a telemedicina versus a telesaúde, a gente queria só trazer alguns pontos positivos da telemedicina. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre as vantagens e desvantagens da telemedicina lá na frente da nossa apresentação, mas é só interessante a gente lembrar, né, da redução de custo e tempo que a telemedicina pode nos oferecer, redução de internação hospitalar, né? A gente pode oferecer um acesso mais rápido a especialistas em emergência, a gente pode oferecer programas educacionais de maior qualidade para médicos e outros profissionais de saúde, né, localizados fora de centros especializados. Então, a telemedicina, ela consegue abranger, realmente, sempre trazendo, né? Vou sempre trazer de volta, ela consegue realmente quebrar essa limitação aí do espaço e do tempo, né? Mas aí, telemedicina e telesaúde, né? A telemedicina, o Conselho Federal de Medicina, ela define a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias. A gente já falou isso até, né? Para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. E a telesaúde, né? É importante lembrar que muitas vezes as duas elas são confundidas, né? A telesaúde ela deriva da telemedicina, mas ela tem um foco mais amplo na promoção e a educação de saúde, ela inclui outras áreas da saúde, né? Como enfermagem, farmácia, fisioterapia, mas eles são termos que são geralmente utilizados de forma intercambiável. E aí a telesaúde, de acordo com essa portaria que vocês estão vendo aí, 2546, do Ministério da Saúde, ela estabelece que a telesaúde, né, ela vai utilizar as tecnologias de informação e comunicação para realizar assistência e educação em saúde através de distâncias geográficas e temporais. Mais uma vez, aquilo que a gente já conversou, né? Permitindo a expansão e a melhoria da rede de serviços de saúde, sobretudo da atenção primária à saúde. Então, a gente teve essa breve introdução aí sobre telemedicina e telesaúde, a diferença entre elas. A gente soube também que elas muitas vezes são tidas como sinônimos, né? Mas só para a gente ter essa noção geral antes da gente realmente poder passar, certo? Para o restante da nossa apresentação.
Dando continuidade à nossa discussão, a gente vai falar um pouco sobre a telemedicina antes da pandemia. Vai ser apresentado por mim, Jamile. A resolução que até então tratava sobre essa questão da telemedicina antes da pandemia é a resolução do Conselho Federal de Medicina 1643/2002, que foi publicada em 7 de agosto de 2002. O que essa resolução fazia? Ela dava uma definição da prática, isto é, colocava a medicina exercida por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Essa medida permitia que, em situações emergenciais, apenas em situações emergenciais, a emissão de laudo à distância pudesse ser feita para dar suporte diagnósticos e tratamentos. Mas algumas coisas essa resolução não abarcava, como, por exemplo, não previa a teleconsulta, não previa o telediagnóstico, telecirurgia, teleconferência de ato cirúrgico, teletriagem, telemonitoramento, teleorientação, teleconsultoria, ou não, ou não, e também não previa a autorização do paciente para a transmissão de dados. Com o tempo, foi publicada uma nova resolução, em 26 de fevereiro de 2019, que é a resolução de número 2227/2018. Essa resolução, ela tinha tudo para representar uma grande transformação em relação à telemedicina. Por quê? Porque ela dava permissão para a realização de consultas, de diagnósticos e até de cirurgias à distância, com regras muito específicas e muito bem delimitadas. Qual é o problema? A comunidade médica achou que tinha sido uma resolução feita, assim, de certa forma, um pouco rápida e que merecia um maior debate sobre o tema. E aí essa resolução foi revogada e foi mantida em vigor a resolução que a gente discutiu anteriormente, que é a 1643/2002. Só para ter um comparativo, a resolução, então, vigente antes da pandemia, ela definia a telemedicina define a telemedicina como exercício da medicina através de utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Já a nova resolução, que foi a revogada, ela já coloca a telemedicina como exercício da medicina mediada por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. Então, tinha um sentido muito mais amplo e abarcava muitas mais áreas da medicina. Mas foi revogada por conta da falta de discussão. Com isso, a gente entra no contexto de pandemia, que fez com que as resoluções mudassem, a telemedicina se transformou e é o que vamos discutir nesse próximo tópico. Olá, gente, eu sou Natália e agora eu vou falar sobre a telemedicina no contexto da pandemia. Como vocês sabem, em abril de 2020, a Lei número 13.989 autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo novo coronavírus. É uma lei de caráter emergencial e ela deixa claro que competirá ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação dessa modalidade após o período. Além disso, a lei entende por telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, de pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Diante, né, desse contexto de pandemia, a demanda pela telemedicina aumentou bastante no mundo, inclusive no Brasil. É algo que tem sido bastante discutido, porque ela vem justamente como uma alternativa para ajudar na redução do risco de transmissão do coronavírus. Esse trecho aqui, ele descreve clara, assim, de uma forma sucinta o que eu disse em poucas palavras. Ele diz que para gerenciar cargas de pacientes, salvaguardar a saúde dos pacientes e dos profissionais de saúde e garantir a continuidade do atendimento ao paciente, sistemas de saúde capacitados expandiram sua prestação de serviços de saúde, fornecendo serviços de telesaúde. Então, o mundo todo tem usado, principalmente, né, claro, principalmente os países
desenvolvidos, né, que têm serviços disponíveis, têm alta tecnologia, eles têm usado bastante a telesaúde para garantir aos pacientes o acesso contínuo à saúde. Além de reduzir o risco de contágio pelo novo vírus, a telemedicina tem servido como suporte de saúde para as condições que não estão relacionadas à Covid. Então, pacientes com doenças crônicas têm usado bastante o teleatendimento, como pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipertensão, que já eram acompanhados pelos seus médicos antes da pandemia, conseguiram manter, em muitos locais, manter esse atendimento pela forma virtual. Além disso, a telesaúde, a telemedicina conseguiu fornecer em muitos locais e continuar esse fornecimento de educação e treinamento de médico. Então, cursos da graduação, a gente mesmo, né, que conseguiu algumas disciplinas durante esse período, cursos de residências e cursos de especialidade médicas conseguiram se adaptar a esse contexto e usaram o meio virtual para garantir o acesso à educação. Então, assim, as potencialidades da telemedicina, elas foram colocadas ainda mais em evidência nesse contexto. É tanto que um novo questionamento é se depois da pandemia a telemedicina vai ser regulamentada no país. E deputados brasileiros já lançaram uma frente parlamentar da telesaúde, como eles denominam, que, segundo eles têm como objetivo tornar a telemedicina no Brasil algo permanente e torná-la uma lei. E, segundo eles, isso vai permitir com que o acesso à saúde no país aumente e garanta outras possibilidades de atendimento, né, para a saúde. Eles dizem que, por exemplo, locais que não têm, há uma dificuldade em garantir o acesso, a telemedicina pode ser uma outra alternativa. E o próprio Conselho Federal de Medicina já colocou uma comissão especial para justamente discutir esse assunto. E ele diz que vai sim regulamentar a telemedicina após a pandemia. Então, muita gente, muito especialista da área, acredita que a telemedicina ela veio para ficar e para ser uma alternativa à saúde. Com relação ao tópico vantagens e desvantagens, é importante salientar que esses pontos são os relevantes até esta data, podendo eles serem solucionados ou modificados no decorrer da maior inserção da telemedicina no dia a dia dos profissionais de saúde. Então, no que tange às vantagens, há 5 destacadas aqui. O deslocamento, em que há a sua supressão em decorrência do atendimento ser remoto. Com isso, a facilitação no processo de diagnóstico mais especializado, o qual normalmente demoraria mais tempo para ser obtido. O segundo ponto é a acessibilidade, sendo esse uma das principais vantagens, dada a desproporcionalidade entre o número de médicos e população em determinadas regiões brasileiras. Desse modo, o indivíduo, a depender de seu quadro e doença, não precisa deslocar-se horas e até dias para receber o atendimento. O segmento do paciente também torna-se vantajoso, pois é possível acompanhar o seu progresso, orientá-lo acerca de dúvidas, assim como reconhecer precocemente anormalidades e prevenir o surgimento de possíveis complicações. As informações compartilhadas é um outro ponto e ela pode ser entendida como a construção de uma rede interativa criada pelos médicos, propiciando a troca de informações de modo mais rápido e também efetivo. Como último ponto das vantagens, tem a menor exposição a agentes infecciosos, e isso pode ser entendido como pelo fato de ter menor fluxo de indivíduos em clínicas e hospitais, o número de pessoas expostas a agentes infecciosos é menor. Esse ponto é muito importante, pois pacientes com fatores de riscos ou incapacidade de comparecerem a determinadas consultas são beneficiados. Um exemplo disso é o cenário atual, que por estarmos vivendo em uma pandemia, nem sempre é viável determinados grupos comparecerem a hospitais ou clínicas, à exceção, lógico, de casos de urgência ou emergência.
Se tratando de desvantagens, 4 são destacadas aqui. O primeiro aborda o custo e a segurança, pois não é fácil manter uma rede segura e confiável no mundo virtual. Se tratando de médico e paciente, em que a confidencialidade rege essa relação, ter mecanismos que forneçam segurança e sigilo de qualidade é o objetivo de todas as instituições e indivíduos que utilizam a telemedicina. Outro ponto a ser discutido é a adaptação, pois não é fácil inserir todos os médicos em um meio diferente do habitual, com consultas virtuais e a adaptação das mesmas. Com isso, é primordial que haja profissionais capacitados, os quais, geralmente, nem recebem treinamento e orientação acerca dessa ferramenta que é a telemedicina. Por fim, não menos importante, o estabelecimento de limites é um grande desafio visto na telemedicina. Isso ocorre porque pode haver dificuldade na compreensão de até que tempo sua consulta irá, mantendo sempre a ética e a qualidade do atendimento presencial. Pessoal, eu vou falar das adaptações dos profissionais dos serviços em saúde no contexto da telemedicina. Apesar da primeira regulamentação para a telemedicina ter surgido ainda no ano de 2002, o avanço da pandemia forçou muitos serviços que ainda não ensaiavam nenhuma transição para essa nova modalidade de atendimento a se adaptarem muito rapidamente, visando atender a demanda da atenção à saúde dentro da óptica das novas normas de segurança. Tudo isso para expor menos os pacientes e os profissionais num momento tão delicado quanto o que estamos vivendo. Nesse contexto, algumas adaptações precisaram ser implementadas para que os teleatendimentos fossem viabilizados. Quanto aos serviços em saúde, esses precisaram dispor de mais canais de comunicação com seus usuários, sendo necessário, em muitos casos, a criação de centrais telefônicas para repasses e agendamentos de informações dos pacientes, como também, em outros casos, a realização de triagens por aplicativos, de texto mesmo, como o WhatsApp, em que o paciente relata o seu caso de antemão, por mensagem, é melhor encaminhado dessa forma, sendo possível até mesmo organizá-los em uma ordem de prioridades, de acordo com a gravidade do quadro clínico. Além disso, também foi essencial que os serviços ofertassem treinamento para todos os seus funcionários, desde os recepcionistas até seus profissionais de saúde, a fim de que todos saibam operar as ferramentas que tornam esse atendimento possível, como os softwares e aplicativos envolvidos nesse serviço. Inclusive, a Prefeitura de João Pessoa disponibilizou a oferta de treinamento para telemedicina para os seus funcionários. Funcionários da área de saúde, né? Já quanto aos médicos, aos profissionais, além de passarem por treinamento para utilizar corretamente as ferramentas anteriormente citadas, também sofreram impacto da perda de contato com o paciente devido à modalidade de teleatendimento. Essa dificuldade impede o médico de fazer seu exame físico completo, né? E dessa forma, em alguns casos, pode ser necessário que o paciente faça uma segunda consulta, dessa vez de forma presencial, porque nem sempre a resolução do caso é alcançada na teleconsulta, uma vez que há a perda do olhar clínico do médico para os sinais de acometimento apresentado pelo paciente. Em casos assim, o serviço de teleatendimento acaba servindo como serviço de triagem e encaminhamento de pacientes, otimizando a resolução de problemas mais simples e indicando para exames ou consultas presenciais casos que necessitem. Ainda falando da ausência de contato físico entre paciente e equipe, alguns avanços podem ser listados em outros contextos, ainda no âmbito das tecnologias. Eu li em um artigo que empresas estão utilizando a inteligência artificial e o reconhecimento facial para medir a temperatura de pacientes em pontos de triagem sem que haja contato físico. O Hospital Albert Einstein, por exemplo, utiliza câmera termográfica e algoritmos de reconhecimento facial para escanear o rosto e identificar o canto dos olhos do usuário. Assim, através de infravermelho, é medir a temperatura dos canais lacrimais do paciente. Tudo isso de forma automatizada, sem contato físico. E caso esse paciente apresente febre, a inteligência artificial envia SMS com alerta para a equipe, para que dessa forma seja dado início ao protocolo de isolamento desse paciente. Essa tecnologia é chamada de Fever, e ela é o resultado da união da tecnologia de duas startups paulistas. Um exemplo do uso das tecnologias a seu favor, né? Que é necessário que seja feito pelos profissionais. Aqui um pouco mais perto da gente, em Recife, também houve o uso de drones equipados, também com câmeras de infravermelho, que se propõem a identificar algo semelhante, só que dessa vez com o envio das informações em tempo real
para um centro integrado de comando, a fim de planejar o direcionamento de equipes que atuassem prevenindo a disseminação da doença infecto-contagiosa na população, no caso do Covid-19, né? E esses foram alguns exemplos que eu encontrei de tecnologias que trouxeram adaptações para esse contexto atual, né, em que o contato humano, principalmente entre paciente e profissional, é considerado arriscado. Um uso favorável da tecnologia. E, por último, outra adaptação que foi necessária ao médico no cenário da telemedicina foi o uso do receituário eletrônico, muito utilizado atualmente, que traz algumas peculiaridades que precisam ser dominadas pelo médico, que o preenche, como, por exemplo, o uso da assinatura eletrônica. Olá, pessoal. Meu nome é Thaisa Cavalcante de Lacerda e eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais do trabalho e sobre as perspectivas futuras da telemedicina e da telesaúde. Como podemos ver durante o trabalho, a telemedicina do Brasil, ela foi integrada com algumas propostas e iniciativas específicas e de forma parcial. Porém, durante a pandemia, os serviços aumentaram e isso divide algumas opiniões sobre o tema. As tecnologias, elas estão inseridas no SUS desde 2002, mesmo que com algumas ressalvas e alguns limites. Algumas especialidades médicas, como por exemplo radiologia, dermato, patologia, psiquiatria, usam a telesaúde com mais frequência do que outras. Porém, hoje em dia, todas as especialidades ainda estão em fase de amadurecimento e adaptação frente a essas novas tecnologias. A partir do ponto exposto durante todo o trabalho, a gente pode inferir que a telemedicina promove interação entre os contextos, as realidades, as instituições e os profissionais. Contudo, não podemos deixar de lado que existem alguns conflitos de interesses que defendem a regulamentação e a não regulamentação da telemedicina. Historicamente, a telemedicina ela se concentrava na interação tradicional entre o médico e o paciente, ou entre o médico e outro médico. Porém, hoje em dia, com as novas tecnologias e a telecomunicação, a telemedicina ela foi estendida para diversos outros serviços, caracterizando, por exemplo, como a disseminação de informações, a criação de atividades de treinamento, de capacitação de profissionais, a divulgação e a uniformização de protocolos. E com isso a gente tem um exemplo muito comum, que eu acho que é bem conhecido entre vocês, que é a Universidade Aberta do SUS, a UNASUS. Ela oferece diversos cursos de treinamento, de capacitação e de atualização em diversas áreas. Isso configura o campo mais amplo, denominado telesaúde. A telesaúde, ela aborda tanto a teleconsulta, como a monitorização da triagem, da regulação, dos profissionais, tudo por meio da tecnologia. A telesaúde, ela tem um grande potencial, e a pandemia permitiu e ainda permite que novas experiências sejam feitas com esse recurso. Porém, faz-se necessário o estudo dessas experiências, que é para avaliar os impactos que a mudança trouxe tanto para os usuários quanto para os profissionais. E isso pode fornecer para todos, né, uma melhor formulação dessa regulamentação e a configuração adequada dos limites dessas tecnologias. E o que seria essa regulamentação adequada e configuração? Seria justamente o suporte necessário para permitir o acesso e a segurança dos usuários. Porque a gente precisa, se a gente vai usar um meio virtual, a gente tem que ter uma capacidade de armazenamento e de segurança desses dados. Atualmente, muitos acreditam e especulam que após a pandemia, o Conselho Federal de Medicina irá regulamentar de vez a telemedicina. Porém, a gente tem alguns impasses. Seriam esses grupos com conflito de interesses, tanto para a regulamentação quanto para a não regulamentação. A gente tem os impasses principalmente na questão do acesso tanto dos profissionais quanto dos usuários e da atualização necessária, pois não é todo mundo que tem acesso ou que está disposto a se atualizar com esses novos conhecimentos.
Além disso, a gente tem a comparação com o serviço presencial, pois alguns se preocupam que a falta de conexão presencial entre os pacientes e os profissionais de saúde são necessárias para a criação de um vínculo terapêutico. E, além disso, a gente tem a necessidade de um exame físico detalhado e de alguns métodos complementares para fazer com que os diagnósticos sejam dados. Por outro lado, a gente sabe que a maturidade do serviço brasileiro e a interação entre as instituições de saúde ainda não está bem fomentada. Sabemos que a tecnologia permite uma comunicação mais rápida, as consultas com outros profissionais e opiniões médicas. Porém, esse acesso à tecnologia e o material necessário para utilizá-la ainda não é uma realidade em todos os serviços. Além disso, a segurança dos dados, mais uma vez, e a responsabilidade médica e ética são fatores que precisam de atenção quando se trata de um ambiente virtual. A telesaúde, ela já vinha sendo adotada para levar alguns cuidados especializados para os doentes, fornecendo um acesso rápido a alguns especialistas que não estão imediatamente disponíveis. Isto pode ser ainda de maior valor em regiões onde certas especialidades são particularmente escassas. E um exemplo, aqui na Paraíba, a gente tem a rede de cardiologia pediátrica. Essa rede, ela acompanha todos os cardiopatas congênitos da Paraíba, um acompanhamento semanal com diversos profissionais de saúde para fazer toda a orientação, monitoramento e promovendo uma interconsulta de especialidades, né? A gente sabe que existem diversos benefícios da telesaúde. Dentre eles, tem as interações entre os hospitais e os serviços de saúde, a interação entre as especialidades, e a conexão entre os profissionais, encurtando distâncias e promovendo o acesso de profissionais especializados quando eles são escassos em alguma região. Por exemplo, aqui, como eu falei da rede de cardiologia pediátrica, aqui na Paraíba a gente tem poucos cardiologistas pediátricas, e a rede de cardiologia permite que os cardiopatas sejam acompanhados, mesmo frente a essa escassez de profissionais, os cardiopatas, eles são acompanhados por um cardiologista pediátrico. Dada a rapidez com que a telesaúde está avançando, a gente precisa de um consenso global, ou no mínimo regional, né, trazendo mais para próximo da realidade, porque a gente precisa ter uma definição de limite, de protocolo, de monitoramento, de avaliação e das privacidades dos dados. Isso é urgentemente necessário para a gente conseguir colocar toda essa tecnologia nos campos de prática. E os profissionais, por sua vez, eles devem ter ambientes favoráveis e o desejo de se atualizar. Com isso, a gente encerra o trabalho e a gente abre para certas discussões com a turma, pois a gente sabe que, por mais que traga muitas vantagens, a gente ainda se encontra em um ambiente que também não é totalmente favorável à inserção dessas novas tecnologias, e a gente queria saber um pouquinho da turma na sexta-feira, na discussão. Então, essas são as nossas referências, e muito obrigada por assistir nosso seminário.